Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegria tê-los aqui para mais uma semana de estudos e meditação na Palavra de Deus. Bem-vindo e bem-vinda, é um prazer ter você aqui e esperamos que estas aulas estejam sendo uma bênção em sua vida. E você pode nos retribuir ajudando-nos a levar esta mensagem, esta aula, para muito mais pessoas. Primeiro, se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal ADMP TV, clicando no sininho e ativando também a opção todas. Você também pode copiar o link deste programa e enviar para o máximo de pessoas que você puder, através das suas redes sociais, espalhando a notícia, as boas novas do Senhor Jesus para mais pessoas. Nós estamos semanalmente aqui, orientados pela revista da Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, para levar até você uma porção do estudo bíblico que o Senhor tem nos dado. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, a lição de hoje é a lição de número 8, lição que será ministrada no dia 21 de agosto de 2022. O título de nossa lição, A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Nós temos aí a nossa leitura bíblica devocional, nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, do versículo 1 ao versículo 4, e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo de número 11, nós não iremos ler, mas é importante que você leia em casa e também durante a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Temos aí o plano de aula, já tradicional e conhecido por vocês, e agora sim nós temos o nosso começo de lição. Bom, para nós falarmos sobre o pentecostalismo, nós precisamos explicar para os irmãos que estão nos ouvindo, para você aluno, para você aluna, para você professor, o que é o movimento pentecostal, o que é o pentecostalismo que a nossa lição tem falado e que, segundo ela, é a nossa identidade, é a nossa marca. Então, primeira coisa, é importante que os irmãos entendam que a palavra pentecostalismo ela tem uma antecessora. Antes de haver aquilo que chamamos de pentecostalismo, houve o chamado movimento carismático. Eu vou explicar isso aqui para os irmãos de forma bem clara. A palavra carisma, ela vem da raiz grega caris. E caris significa graça ou presente de Deus. Então, os nossos primeiros irmãos, eles eram carismáticos. A palavra carismático, que vem de carisma, como eu acabei de falar, se refere a qualquer pessoa, qualquer movimento que crê nos dons espirituais, que crê nos dons do Espírito Santo. Nós sabemos que hoje existe uma corrente na Igreja Católica, chamada de movimento carismático, que tenta resgatar para dentro da Igreja Católica Apostólica Romana um segmento que crê em dons de línguas, crê em profecia, crê em cura divina, mas nós não podemos entender que carismático é apenas uma referência ao movimento católico, de forma alguma. Carismático, repito, é qualquer movimento, qualquer pessoa que crê nos dons do Espírito Santo, tá bom? Então, eu vou dizer para vocês que antes da palavra pentecostal, nós tivemos a palavra carismático. É claro que isso aqui é uma definição rasa, uma definição pedagógica suficiente para o que nós queremos nessa lição. Depois da palavra carismático, então,
nós temos finalmente o chamado movimento pentecostal. Eu vou começar dizendo que todo pentecostal também é um carismático, porque todo pentecostal ele acredita nos dons do Espírito Santo. Não existe pentecostal que não crê nos dons do Espírito Santo. Entretanto, para ser chamado de pentecostal, é preciso satisfazer pelo menos duas características. A primeira característica que nós cremos é que existe o chamado batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Essa é a primeira característica. Nós entendemos o batismo no Espírito Santo como sendo algo diferente da conversão. Numa linguagem bem assembleiana, é como se o batismo no Espírito Santo fosse uma segunda bênção. Claro que o movimento tradicional critica essa definição, mas é isso mesmo que nós cremos. Uma coisa é conversão, uma coisa é batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma bênção extra, uma segunda bênção que Deus concede àqueles que o buscam. Ao mesmo tempo que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos que esse batismo acontece com a evidência do falar em línguas. Evidência do falar em línguas. Falar em línguas. Nós cremos nisso. Ora, falar em línguas é a glossolalia, ou seja, você falar em línguas que muitas vezes as pessoas não entendem. É por isso que nós também temos dons de interpretação de línguas. Muito bem. Eu poderia acrescentar um terceiro tópico aí, que é dizer que o movimento pentecostal crê que o batismo no Espírito Santo é importante, que a evidência de falar em línguas é real e que esse batismo tem como principal papel capacitar a igreja para o serviço do reino de Deus. O principal serviço, claro, a evangelização. Então, o movimento pentecostal crê que o batismo no Espírito Santo ele vem para auxiliar a evangelização. Para auxiliar a evangelização. Tá bom? Então, essa tríade é que sustenta as bases daquilo que nós chamamos de movimento pentecostal. O movimento pentecostal, na acepção, na conotação mais ampla da palavra, não é um movimento velho, um movimento recente. Algumas pessoas fazem um recorte histórico dizendo que o termo pentecostal se refere principalmente aos movimentos de avivamento que ocorreram na primeira década do século XX. O mais notável deles foi o movimento em Los Angeles que aconteceu na Rua Azusa, na igreja do pastor William Seymour, um pastor afro-americano que conheceu esse avivamento frequentando os cultos de uma igreja um dos primeiros avivalistas da América do Norte, Charles Parham, um homem muito controverso, mas que tem o seu papel na história. Entretanto, o movimento da Azusa Street não foi o único movimento pentecostal. Esse movimento, na verdade, ele tem origens em um avivamento que começou no país de Gales, o movimento galês de avivamento. Então, nós entendemos que a palavra pentecostal ou movimento pentecostal se refere a todo o movimento alicerçado nessa tríade que eu acabei de falar, que tem suas raízes nos primeiros movimentos de avivamento do século XX. Depois nós temos o surgimento de outras correntes, o neopentecostalismo, as igrejas contemporâneas, as igrejas que seguem o padrão da Hillsong, enfim, outros movimentos chamados de movimentos contemporâneos. Eu vou me referir aos movimentos pentecostais aqui descritos e que satisfazem essas características que eu acabei de falar como pentecostalismo histórico, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Muito bem. O movimento pentecostal, e o movimento carismático também, deixe claro, porque eu repito, todo pentecostal é um carismático, mas nem todo carismático é um pentecostal. Por exemplo, a igreja metodista é uma igreja carismática, crê nos dons espirituais, mas tem diferenças na questão pentecostal com relação ao batismo no Espírito Santo. Agora, o movimento pentecostal e carismático, ele encontra uma concorrência numa corrente muito mais antiga. Essa corrente é o que nós chamamos de cessacionismo, tá?
Bom, o que é a corrente cessacionista? Só para você entender bem o que isso significa. A corrente cessacionista é uma corrente que diz o seguinte: olha, realmente houve o dom de falar línguas estranhas, houve falar línguas estranhas, a glossolalia, a xenolalia, que é quando você fala em línguas mais de outros países, línguas de outras nações. Houve realmente um movimento mais carismático no primeiro século da igreja cristã, mas esse movimento ficou confinado ao primeiro século, porque ele tinha um papel muito claro. Para o movimento cessacionista, os dons espirituais tinham como papel, primeiro papel, chancelar a pregação da igreja primitiva. Porque se não houvesse maravilhas e sinais, ninguém iria se converter ao cristianismo primitivo. Então, de certa maneira, houve esses dons espirituais no começo da igreja para ratificar a doutrina do colégio apostólico. Segundo motivo pelo qual havia esses dons era para ajudar na escrita dos livros do Novo Testamento, para fechar o cânon bíblico. Ou seja, finda a era apostólica, encerra-se também a era dos dons espirituais. E isso é o que criou o movimento cessacionista. Existe uma divergência de correntes dentro do movimento cessacionista. Existe o cessacionista absoluto, que é aquele que diz que não há mais nenhuma manifestação sobrenatural ou experiencial do Espírito Santo hoje, tá? Que isso já cessou de fato com o fim da era apostólica. E existe o semi-cessacionista, que crê que sim, houve uma cessão de alguns dons, mas alguns permanecem, como, por exemplo, o dom de ensino. Existem grandes expoentes do movimento cessacionista, como, por exemplo, Augusto Nicodemos, como, por exemplo, Hernán Dias Lopes, que crê que existe, sim, alguns dons espirituais que ainda existem, que ainda estão em nosso meio. Agora, por exemplo, John MacArthur é um cessacionista pleno, né? Para ele não existe nada hoje em dia. Muito bem. Agora, uma reação ao cessacionismo é o chamado continuismo, tá? Continuismo. O continuismo, ele crê na chamada atualidade, tá? Atualidade dos dons. Ou seja, são igrejas, são movimentos que acreditam que ainda hoje os dons espirituais descritos em Romanos, descritos em 1 Coríntios, ainda estão em nosso meio. E como eu disse, estão em nosso meio para auxiliar na evangelização, confirmar a bênção da salvação, enfim, N outros aspectos possíveis, tá bom? Então, essa é a ideia. Quem é adepto hoje, nos nossos dias atuais, os mais adeptos da teoria cessacionista, são realmente as chamadas igrejas reformadas, históricas, presbiteriana histórica, batista histórica, igreja luterana e assim por diante. Essa teoria do cessacionismo que eu estou dizendo aqui para vocês, ela foi introduzida na igreja ainda nos primeiros séculos. O grande pai da teoria que diz que os dons espirituais haviam cessado foi Agostinho de Hipona. A nossa revista cita isso no tópico 2, tá? No tópico 2, nós temos essa citação. Eu fiz uma pequena inversão do tópico 1 para o tópico 2, porque eu acho mais lógico entendermos o que vamos falar para depois irmos para a base bíblica, tá bom? Então, Agostinho de Hipona, que foi um grande pai da igreja, merece um lugar de destaque, porque fez um trabalho importante no evangelismo para a igreja do século IV, século V depois de Cristo, mas colocou esse erro doutrinário, que os dons espirituais haviam cessado. E esse erro foi tão fortemente colocado, irmãos e irmãs, que mesmo com a reforma da igreja, com o movimento luterano, com Martim Lutero, com o movimento da reforma protestante, ainda assim não houve uma quebra da corrente cessacionista. Ainda assim, a igreja continuou acreditando que havia encerrado os dons espirituais. Como você pode ver, os reformadores não conseguiram se desvencilhar
desse tipo de coisa. Agora, não significa que não houve aí as pessoas que criam nesses dons, que eram carismáticas. O movimento, por exemplo, dos montanistas, né? O movimento montanista, por exemplo, é um movimento de carismáticos. O movimento metodista também é uma reação a esse período. Claro, bem mais para frente, já ali próximo ao século XVIII, século XVII, mas mostrando que em todas as épocas existiu pessoas que buscavam os dons do Espírito Santo. Nós não apenas cremos nesses dons, como eu disse também que cremos que eles estão plenamente ofertados em todos aqueles que fazem duas coisas, que creem e que buscam. Quem crê e quem busca tem acessos a esses dons. Agora, o tópico 2, basicamente, é uma fase que eu falei para vocês. Agora, onde nós encontramos na Bíblia referências sobre essa questão do movimento pentecostal? Para isso, nós temos o nosso tópico 1, que faz essa análise. No tópico 1 aqui, eu ia fazer pelo menos um recorte para explicar a questão do Pentecoste na Bíblia. A palavra Pentecoste, ela, claro, está relacionada à descida do Espírito Santo para a igreja primitiva. Mas quando olhamos na Bíblia, se eu esquecer essa palavra Pentecoste e pensar em atuação do Espírito Santo, nós vamos entender que ao longo da história o Espírito Santo sempre esteve operando. Ele esteve operando lá em Gênesis capítulo 1 como espírito de criação. Quando você lê, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus soprava sobre as águas, ou o vento de Deus soprava sobre as águas, ali nós temos a palavra Ruach Hagadosh. Ruach é uma referência àquilo que no Novo Testamento é pneuma, ou seja, o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo trabalhando desde o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. É claro que no Antigo Testamento nós temos uma manifestação contida do Espírito Santo. Há grandes promessas, como Joel capítulo 2, versículo 28, e nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Essa parte que nós estamos falando é profecia que se refere à manifestação do Espírito Santo que foi ratificada lá no Novo Testamento. Agora, quando nós estamos falando aqui sobre o Antigo Testamento, esse Espírito ele vinha de forma esporádica, a conta-gotas, sobre uma classe especial de pessoas ou sobre pessoas devidamente especificadas, escolhidas para uma obra. Vinha sobre juízes, sobre reis, sobre sacerdotes e sobre os profetas. Você se lembra que quando Moisés separa um grupo de pessoas para auxiliá-los a julgar a causa do povo, a Bíblia diz que Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés e coloca sobre esses jovens, se não me engano, 70 jovens, e eles começam a profetizar. E você sabe que Josué fica escandalizado, assustado, diz, olha, Moisés vai lá e fala para eles pararem de profetizar. E aí Moisés usa aquela fala clássica, oxalá todos estivessem como eles. Isso mostra como realmente o Espírito Santo ele operava de forma bem peculiar e bem localizada. O próprio Cristo também exercia o seu papel, mas também através de manifestações teofânicas. Já no Novo Testamento, nós temos o chamado tempo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo derramado sobre a igreja. A parte célebre que nós gostamos de meditar e muitas vezes pregar, que é Atos capítulo 1, capítulo 2, mostra isso. E é justamente daí que vem a palavra Pentecoste. Porque o Pentecoste era uma festa que acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa. Então, eles reuniam ali para celebrar a Deus, para celebrar, o fim da Páscoa. Então, quando eles estavam reunidos ali, durante o final da festa de Pentecostes, ficando em oração, nós podemos concluir, porque
entre a Páscoa e o Pentecoste, que a migração havia aí um lapso de 10 dias, significa que eles ficaram pelo menos 10 dias orando e buscando ali a presença de Deus. Nós vamos ver que aconteceu uma maravilha. Na festa de Pentecostes veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo e eles começaram a falar em novas línguas, né? Foram cheios. Naquela pregação inflamada de Pedro, mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Então isso é um marco para a igreja. A partir dali, a igreja recebe o selo do Espírito Santo que torna-se o seu auxiliador, o que ele queria ampará-lo, que é o cerne da raiz do movimento pentecostal. É crer que o Espírito Santo está conosco como auxiliador, como apoiador, muito mais do que consolador, como aquele que nos capacita para exercer o serviço da obra de Deus. Então, quando você vê falando sobre essa questão do Espírito derramado, você vê que finalmente nós temos a questão do batismo do Espírito Santo. Você vê isso quando Paulo chega em Éfeso. Lembra que Paulo chega em Éfeso? Apolo já havia passado por ali, então ele pergunta, você já conheceram o batismo? Ele fala, olha, já ouvimos falar daquele batismo de João, o batismo de Apolo pregou. Fala, não, ele vos batizará com o Espírito Santo também. E há ali um batismo com o Espírito Santo. Então você percebe toda essa, que a nossa revista chama de universalização da promessa de Deus. Ou seja, o Espírito Santo deixa de atuar sobre uma classe privilegiada de pessoas, específica de pessoas, e passa agora a operar sobre tudo e sobre todos. Que bênção, não é verdade? Agora, feito essa leitura e entendemos então, olha só, nós entendemos a origem histórica do pentecostalismo, o que o pentecostalismo prega, por que nós somos continuistas e não cessacionistas, e onde na Bíblia Sagrada temos evidências sobre essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Agora nós chegamos no tópico 3, que é a questão de nós entendermos como manter essa chama acesa. Olha só, como manter a chama acesa. Eu vou dizer para vocês o seguinte, como que Satanás tem tentado tirar a identidade pentecostal da igreja. Não apenas Satanás, porque se eu falo isso aqui, de repente eu posso estar agredindo uma igreja irmã, e chamando-a de instrumento de Satanás. Mas além do diabo, que tem todo o interesse em que isso aconteça, como que outras interpretações teológicas, outras interpretações bíblicas podem contribuir para nós esquecermos quem somos e o que o pentecostalismo é. Primeiro, quando eu falei para vocês sobre a questão do surgimento do movimento pentecostal, eu quero lembrar a vocês que, além de ser um movimento contínuo que tem raiz no primeiro século, esse movimento ele cresceu muito, principalmente a partir da segunda década do século XX. Nós temos a partir de 1910, por exemplo, no Brasil, o surgimento da Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do mundo. E o movimento pentecostal, gente, ele cresce como reação, como uma reação, né? Como uma das reações, cresce como uma das reações ao liberalismo teológico. Vocês se lembram, já comentei sobre isso na questão da relativização da Bíblia, que o liberalismo teológico é aquela doutrina que surge na Alemanha, que se espalha pela academia, pelas universidades, que diz que não, a Bíblia não pode ser interpretada como a palavra de Deus. Ela tem que ser interpretada como um livro que tem traços, resquícios e porções da palavra de Deus. Precisamos analisá-la, precisamos estudá-la à luz da ciência, da doutrina, da antropologia secular, à luz das ciências sociais, enfim. Procura olhar para a Bíblia de forma
secular. O protestantismo, aliás, o pentecostalismo é a grande doutrina que se opõe ao liberalismo, que bate de frente com ela. E a grande prova de que o pentecostalismo tem vantagem sobre o liberalismo é o fato de que o liberalismo, como corrente teológica acadêmica, praticamente morreu, mas o pentecostalismo cresceu, floresceu e foi a grande razão, eu chego a dizer que ainda é a grande razão do crescimento do movimento evangélico. Então, como é que o mundo e alguns instrumentos têm sido usados para querer tirar a nossa identidade pentecostal? Eu vou começar dizendo que existe um preconceito com o movimento pentecostal, um preconceito com o pentecostalismo muito disseminado pelas igrejas tradicionais. Que o pentecostal não estuda a Bíblia, que o pentecostal não lê a Bíblia. É verdade que existem algumas denominações ditas pentecostais que pregaram, e muitos ainda pregam, né? Alguns lugares ainda pregam, embora não de forma oficial, que não se deve fazer teologia, que não se deve estudar essas coisas, porque senão vai ficar criando pseudo-teorias bíblicas e coisas assim. É bom deixar claro que essa não é a tônica do movimento pentecostal. O movimento pentecostal nunca foi antibíblico, anti-teologia, anti-estudo. E é uma falácia essa ideia de que nós priorizamos o sensitivo, as emoções, a experiência em detrimento do estudo. Isso não é verdade. Claro, nós não podemos comparar a teologia pentecostal com a teologia tradicional, porque nós estamos falando de uma teologia que vigorou por centenas de séculos, enquanto que o pentecostalismo é sim uma teologia mais recente, pouco mais de 100 anos. Agora, o fato de ter mais tempo não justifica, como alguns pregadores do movimento presbiteriano, batista, querem colocar para cima de nós. O movimento pentecostal não tem raiz porque é muito recente. É bom lembrar que quando o movimento reformado começou, e claro, guardadas as devidas proporções, porque eu não estou chamando nenhuma dessas igrejas de heresias, mas quer comparar a idade do movimento pentecostal com a idade da igreja católica? Se nós formos pensar que idade chancela alguma coisa, então a Igreja Católica teria razão e não nós, porque ela é muito mais velha do que qualquer movimento protestante. Então, assim, o fato de que durante muitos anos a única corrente vigente foi a calvinista e cessacionista não diminui em nada a importância do arminianismo e do pentecostalismo. Pelo contrário, se uma corrente tão antiga, se uma corrente que surgiu com Agostinho de Hipona, 380 depois de Cristo, hoje não é a maior parte das igrejas, e um movimento que começou com 100 anos, hoje é o maior movimento evangélico do mundo, porque o movimento pentecostal é o maior movimento evangélico do mundo, então eu acho que vocês deveriam falar igual Gamaliel. Não vamos parar de pelejar com isso, porque se não fosse de Deus, já iria acabar. Se o movimento pentecostal cresceu, se espalhou, e se tornou o maior movimento evangélico do mundo, é porque com certeza isso aí nasceu no coração de Deus. Então eu confronto o tempo com resultados. Para aquele sensacionista que me confronta com idade e teoria, eu confronto com os resultados em pouco tempo. Quem foi mais eficiente? Vocês, que têm o tamanho que vocês têm hoje, e com a teologia empoeirada de vocês, e tem esse tamanho, essa dimensão, ou nós, que como vocês dizem, surgimos há pouco mais de 100 anos, mas que somos hoje o maior movimento evangélico do mundo, tá bom? Então as pessoas precisam entender isso. Segundo, repito, é uma falácia. Nós estudamos a Bíblia, nós somos apaixonados pela leitura bíblica. As deturpações que houveram, o fato de haver meninice, criancice, os exageros que acontecem muitas vezes no meio da igreja evangélica e que não é a nossa principal característica, não é a grande característica de quem segue esse movimento, não deve ser usado como estratégia ou como justificativa para acabar com o movimento pentecostal ou para rotular-nos de baguncentos, meninos, imaturos e assim por diante, tá? Esses dias atrás eu vi o pastor Marcos Granconato,
eu vou citar seu nome, querido, dizendo que, lendo uma carta da Igreja Batista, quando a Assembleia de Deus surge, mostrando como o movimento pentecostal dizimou uma igreja histórica. Meu irmão, eu acredito que o bispo da Igreja Católica, deve ter vários bispos da Igreja Católica, vários padres da Igreja Católica, nobre pastor, devem ter escrito a mesma coisa sobre o movimento protestante quando ele surgiu. Olha, a cidade tal, ele acabou com a nossa paróquia, ele acabou com a missa tal. Eu acredito nisso. Mas mais uma vez eu confronto, pelo fruto conhecereis a árvore. E quando eu falo pelo fruto, não é, repito, querer jogar para cima de nós as aberrações que acontecem por aí. Claro que não, mas é entender o que nós produzimos ao longo dessa estratégia, o que nós fizemos em termos de missão, o que nós fizemos em termos de obras sociais, o que nós fizemos em termos de alcance em prol do evangelho do reino. E confronte as nossas doutrinas cardeais, o que nós cremos sobre o arrebatamento, o que nós cremos sobre a trindade, o que nós cremos sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E você vai ver que nós estamos longe de causarmos escândalo para a obra de Deus. Então não cai nessa historinha aí. Muitos evangélicos têm caído nessa história e abraçado, dizendo, é verdade, agora que eu conheci o evangelho real. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O estudar é extremamente importante e necessário. Mas quando você pega Ezequiel capítulo 37, que você vê Ezequiel profetizando sobre o vale de ossos secos, você vai ver que Ezequiel começa profetizando para os ossos. Ossos, tenham vida. É a palavra de Ezequiel, palavra dita por o próprio Deus, que promove milagres, promove ali que os ossos se ajuntem, que nasça pele, que nasça órgãos, tecidos. Mas, para ter vida, não bastou falar com os ossos. Aí Deus diz, Ezequiel, agora profetiza, como diz a versão King James, ao vento, ao pneuma, ao ruá, ao Espírito Santo e diga, vento que vem dos quatro cantos, assopra sobre esses corpos. E aí sim, a partir daquele momento, eles ganharam vida. Então, é importante nós entendermos, é importante deixar bem claro que uma igreja que puramente trabalha com a questão, uma igreja que puramente trabalha com a questão bíblica em termos de estudo teológico, seco, não é? Árido, ela não vai cair em heresia, mas ela também não vai experimentar a questão que é quando este estudo vem untado com o óleo do Espírito Santo. A palavra de Deus produz vida? Claro que sim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz o Espírito Santo. Todo real avivamento, e é isso que o movimento pentecostal histórico prega, todo real avivamento vem pela exposição da palavra de Deus, tá bom? Então, entenda isso e não cai nessa pegadinha. E, finalmente, nós entendemos claramente que o diabo tem tentado destruir a Bíblia, porque destruindo a Bíblia, destrói-se todas as crenças que existem em cima disso, tá? E nós vamos lutar, porque entendemos que a fidelidade às Escrituras é fundamental para que haja um real avivamento em nosso meio. Por fim, entenda, quer provar o movimento pentecostal histórico? Quer verificar se o movimento pentecostal clássico é de Deus? Olhe os frutos que o genuíno avivamento produziu nas sociedades na qual ele foi implantada. Olhe os frutos. Você vai perceber que são frutos bons. Repito, mas teve distorção, teve aquela aberração tal, tem meninice ali. Tem, mas como a nossa revista deixa bem clara aqui, ó, o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, prospere você sempre mais. Não deixe a chama apagar em sua vida. Não permita que a sua igreja esfrie, pastor. Não permita que os seus jovens, seus adolescentes esfriem, mas leve-os através do estudo da Bíblia Sagrada, de devocionais, de consagração, de oração, de jejum, a experimentar o real avivamento. Que Deus, em Cristo Jesus,
te abençoe sempre mais. Amém.